sinto a presença dele. Eu sinto a presença dele. Aleluia, nesta noite. Orai, xanai, que a mão da levasúria. Deus fala nesta noite. Abre o teu coração, porque quero eu falar contigo. Abre o teu coração, aleluia. Louvado seja o Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não deixa essa chama apagar, não. Continue adorando e salvando o nome do Senhor. Ele já faz presença aqui nesse lugar. Talvez você tentou triste, abatido, mas você vai sair daqui alegre, transformado, porque a presença do Pai. Oremos ao Senhor. Soberano eterno Deus, Pai querido, Pai amado, ó Deus, ó Pai querido, mais uma vez, Senhor, aqui estamos, ó Pai. Ó Pai querido, que o Senhor, teu Pai, vai usar, Senhor, o teu filho, ó Pai, como tem usado, ó Pai, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para conosco, ó Deus. Usa ele, Senhor, uma vez mais, Senhor, na terra, ó Pai querido, para fazer, Senhor, a tua vontade, ó Deus. Fica, Senhor, conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, Glórias a Deus. capítulo 16, versículo de número 13. Glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, Aleluia. quero estar aqui deixando os meus agradecimentos. Primeiro quero dizer que o meu pastor Diego William, liberou que nós estivéssemos aqui, a igreja recebe. Glória a Deus. Quero também agradecer ao pastor Genivaldo, que não pôde estar presente. Deus abençoe a vida dele. Que o Senhor também abençoe a vida da nossa irmã Elizabeth, a qual fez o convite. Deus abençoe. E todos que cooperaram para que eu estivesse aqui. Também quero agradecer a vida do presbítero Paulo, a qual representa o pastor Genivaldo. Deus abençoe a vida do seu servo. Quantos encontraram, digam amém? Amém! Pois está lendo? Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Pode se assentar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, aqui em 1 Samuel, capítulo de número 16, vai nos falar sobre quando o Senhor manda Samuel ir ungir a Davi. E por que Deus muda o seu pensamento e manda ungir Davi? Porque o Senhor destinou um rei chamado Saul para tomar conta do seu povo, pois o povo, a qual era dirigido por juízes, estava cansado de juízes e pediu e clamou ao Deus de Israel para que desse um rei. Deus, entre muitos, escolheu o rei Saul, que era um que também agradava muito ao povo. Mas só que conforme o mandato do rei Saul, o rei Saul foi desagradando ao nosso Deus. Porque o Saul, em vez de adorar somente ao nome de Deus, ele também, às vezes, ele ia até casas de adivinhações, buscava outros deuses. E isso ia desagradando ao Deus de Israel. Então isso foi desagradando, até que Deus, no seu trono, ele decide que teria que ser trocado o rei. Teria que ser posto um rei que honrasse o nome dele. Então creio eu que ali os anjos ao lado do Senhor começam a perguntar: e aonde está o novo rei? Aonde está o novo rei? O novo rei está numa casa? Não está. O novo rei está no palácio? Não está. Aonde está o novo rei? O novo rei está no pasto. Aleluia. Então ele vai ali e fala: Samuel, eu quero te usar. Samuel era sacerdote, porque naquela época não havia batismo com o Espírito Santo. Para você ter um contato com Deus, um contato com o Espírito Santo, você teria que ser um sacerdote. O sacerdote, ele passava o véu e assim ele poderia oferecer o sacrifício do povo ao nosso Deus. Então naquela época o sacerdote era Samuel, e Samuel também era profeta.
Então Samuel era um dos únicos que poderia se comunicar com a presença de Deus naquela época. Então Deus desce e fala com Samuel: Samuel, eu tenho um novo rei. Eu tenho um novo rei para colocar no lugar de Saul. Creio eu que Samuel cria um questionamento em sua cabeça. Mas Senhor, o Senhor vai matar Saul? O Senhor vai fazer com que Saul adoeça? Saul vai abdicar do trono? Não, eu vou tirar Saul do trono. Saul não está me agradando, eu vou tirar Saul do trono. Então Samuel obedece a voz de Deus. Então Samuel pede a localização a Deus. E Deus fala: desce a casa de Jessé, porque o meu rei é filho de Jessé. Então Samuel desce até a casa de Jessé. Samuel descendo até a casa de Jessé é recebido pelo Glória a Deus. Quando Samuel conversa com Jessé e fala: bom, Jessé, Deus está querendo um dos teus filhos como rei, mas só que ele ainda não me falou o nome. Então prefiro eu que você me apresente cada um dos teus filhos, até que o Senhor me fale qual será o novo rei. Então, se você vai em 1 Samuel, capítulo de número 16, você vai ver que Jessé apresenta todos os seus filhos. Jessé, ele chama Abinadab, chama Abinadab, Samar, igreja. Glória a Deus, aleluia. Perdoe aí a minha falta de sabedoria, não vou conseguir aqui listar todos os filhos, mas se você ir em 1 Samuel, capítulo de número 16, você encontra o nome dos 7 filhos dele. Então ali são listados os 7 filhos. Os 7 filhos são apresentados. Os 7 filhos, eles tinham coisas em comuns. Quais eram as coisas comuns em concordância que eles tinham em igual? Eles tinham uma grande beleza, eles eram fortes, eles eram guerreiros. Então todos eles ali para Jessé eram como um novo rei, pois eles eram apresentáveis para ser um novo rei. Mas só que passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5 e não é achado um novo rei. Então Samuel se questiona: será que já foram todos os filhos de Jessé e nenhum deles é o novo rei? Será que eu entendi errado o comunicado do meu Senhor? Mas Samuel, para conferir, ele pergunta: Jessé, esses são todos os teus filhos? Então Jessé fala: me lembrei de um que está no pasto. Ali então Samuel fala: manda chamar então. Mas só que Samuel não manda somente chamar. Samuel, além de mandar chamar, Samuel fala: enquanto este não chegar, ninguém senta à mesa. Então os filhos vai e chama Davi no pasto. Creio eu que Davi fica surpreso, porque chegam aos seus irmãos e falam: ei Davi, o profeta está te chamando. O que o profeta quer comigo? Eu não sei, mas o profeta está chamando. Então eles vêm do pasto até a casa de Jessé. Creio eu que Davi tinha uma mente muito grande e ele começou a pensar: o que será que o profeta quer comigo? O que será que o profeta quer comigo? Será que coisa boa, coisa ruim? O que será que o profeta quer comigo? Então ele chega e ali o Senhor fala para Samuel: este é o meu rei. Glória a Deus. E ele é ungido na frente dos seus irmãos. Mas só que, irmão, agora eu quero entrar a fundo nisso. Porque, irmãos, se você reparar, dos 8 filhos de Jessé, somente um é pastor de ovelhas. Os outros são guerreiros. Então, por que Davi ele era excluído? Isso é muito fácil de se responder. Davi não tinha uma estrutura de guerreiro. Davi não tinha uma aparência de guerreiro. Então ele teria que ser designado como um pastor de ovelhas. Mas só que havia um defeito na família de Davi. A família de Davi achava que por Davi ser pastor de ovelhas, ele teria que ser rebaixado ao nível de seus irmãos. Achou que poderiam rebaixar Davi, porque Davi é pastor de ovelhas. Já os outros filhos são guerreiros. Então colocaram os outros 7 filhos em uma prateleira maior.
e deixaram Davi de canto. E acredito eu que em um dia qualquer, a qual o profeta não teria ido lá, você poderia estar lá e veria que ninguém esperaria Davi para sentar à mesa. Ninguém chamaria Davi para se reunir. Ninguém chamaria Davi para almoçar. Ninguém chamaria Davi para jantar. Ninguém chamaria Davi para ali ter um momento de descontração. Mas deixaria Davi, porque Davi é um nível menor. Irmão, eu não sei como você tem passado os seus dias, mas creio eu que muitos têm olhado para você e te colocado numa prateleira menor, tem te colocado num nível menor. Mas irmão, deixa eu te dizer, não é porque você está numa prateleira menor, não é porque você está num nível menor aos olhos humanos que você está numa prateleira menor para Deus, porque para Deus não tem prateleira, para Deus não tem nível, para Deus não tem divisão. Porque do mesmo jeito que tem pecadinho, tem pecadão, e do mesmo jeito que tem pastor de ovelha, tem guerreiro. E Deus usa o pastor de ovelha e também usa o guerreiro. Porque todas as guerras são vencidas através de quem? Dos guerreiros. Porque muitos leem essa palavra e acham que Deus não estava dos lados dos outros filhos de Jessé. Mas não, Deus só não queria usá-los como rei. Deus estava do lado de Jessé. Deus estava do lado dos filhos de Jessé. Mas só que eles não eram escolhidos, eles não tinham um chamado para ser rei. Irmão, não queira o chamado do próximo. Não queira o chamado que não é seu. Porque, irmãos, às vezes tem gente que tem uma voz boa para cantar, mas não quer cantar, não quer ser cantor. Tem gente que sabe pregar, mas não quer pregar, não quer ser pregador. Irmão, Deus te deu o chamado. Usa o chamado da forma que tem que ser usado. Porque, irmãos, Deus precisa de nós para... Deus não precisa de nós, mas só que Deus nos escolheu. Deus, Ele pode usar qualquer um. Porque Elias, quando está na caverna, Deus chega para Elias e fala: Elias, eu tenho 700 para colocar no teu lugar. Então Deus queria dizer para Elias: Elias, se você não quer fazer o meu chamado, eu tenho outro para colocar no teu lugar. Mas só que mesmo assim Deus vai atrás de Elias, porque Elias agradava aos olhos do Senhor. Irmãos, não queira abandonar o seu chamado, porque se Deus está confiando em você, é porque você tem agradado os olhos dele. Então não perca a oportunidade que Deus te dá a cada dia de fazer a obra dele, de estar na presença dele. Porque, irmãos, muitos estão em pleno altar e usam disso só para fazer fama, só para fazer views, só para atrair o povo, só para atrair o dinheiro. Mas só que Deus não te chamou para usar o altar como uma forma de ganhar fama, de ganhar dinheiro, mas uma forma de ganhar vidas, uma forma de ganhar almas para o Espírito Santo. Então, irmão, não confunda o seu chamado. Não confunda o seu chamado como se fosse uma função. Porque função tem trabalho. No seu trabalho você tem a sua função. Ali os guerreiros tinham a sua função. Ali Davi tinha a sua função. Só que função é diferente de chamado. A função de Davi é pastor de ovelha, mas o chamado é para sentar no trono. Muitos não vão entender, mas Deus entende. E as coisas de Deus às vezes não são para a gente entender. Às vezes as coisas de Deus são para nos confundir. Porque, irmãos, os sábios, se você vê, muitos sábios são contra Deus. É porque Deus não quer a nossa sabedoria, mas Deus, Ele dá a sabedoria. Deus, Ele não quer a sabedoria do homem, mas Deus dá a sabedoria ao homem. Então, irmãos, não achem que é você. A minha avó uma vez disse para o meu irmão: não é você, é o Espírito Santo. Não é você, é o Espírito Santo. Você não tem que se engrandecer porque você canta bem, é o Espírito Santo. Você não tem que se engrandecer porque você prega bem, não, é o Espírito Santo. Davi não se engrandecia por ser um bom pastor, porque era o Espírito Santo. Davi não se engrandecia por ser um grande rei, pois era
Santo. Davi sabia que sem o Espírito Santo ele não seria um rei bom, porque ele olhava para o passado e via Saul. Saul se achava um rei bom, e não era ele que era bom, mas era o Espírito Santo. O Espírito Santo que usava Saul, que fazia Saul um bom rei. Então, irmãos, não confunda chamado com posição. Não confunda chamado com função. Porque função, posição, a gente tem no nosso trabalho, a gente tem no nosso dia a dia. Mas só que, irmãos, a gente não pode confundir o trabalho com a igreja. A gente não pode fazer da igreja uma rotina. Porque aqueles que fazem a igreja como uma rotina, esquecem de engrandecer a Deus. Porque aquele que faz da igreja uma rotina, sai do culto e já sabe que domingo vai ter outro. E por que a gente não pode fazer da igreja uma rotina? Sendo que domingo vai ter mesmo outro culto. Mas eu, como um bom cristão, e você como um bom cristão, a gente não pode ficar pensando, domingo tem mais. Mas a gente tem que pensar, se Deus prover, domingo tem mais. Por quê? Porque se der sábado e ele voltar, se der sexta e ele voltar, se der quinta e ele voltar, o crente que torna a igreja como rotina, ele não espera mais a volta de Cristo. Mas o crente que vive cada dia como se fosse um novo dia, em que tem a opção de Jesus voltar, esse é o verdadeiro cristão. Porque, irmãos, muitos estão preocupados com o dia de amanhã e esquecem que a qualquer momento ele pode voltar. Muitos estão pensando já no dia de amanhã, estão em pleno culto e já estão pensando no que vão fazer de janta, o que vão fazer no dia de amanhã. Mas ei, Jesus pode voltar. E se Jesus voltar, os seus planos vão se acabar, os seus planos vão ser frustrados. Então, irmãos, a gente tem que viver uma vida de bagunça? Não. A gente tem que se planejar, mas não coloque os seus planejamentos, não coloque a sua rotina abaixo, em cima da sua adoração a Deus. Não coloque Deus abaixo da sua rotina, do seu dia a dia. Porque muitos colocam o dia a dia, a rotina, acima de Deus. Muitos colocam a temperatura acima de Deus. Ah, hoje está muito frio aqui em Rubião, eu não vou para a igreja. A pastora, o pastor vai me perdoar, mas eu não vou poder ir para a igreja hoje. Hoje está muito frio, ela vai me entender. Ela pode até te entender. E Jesus vai te entender? Jesus viveu no deserto por 40 dias e 40 noites. Irmão, se você for no deserto, de dia é um calor estrondoso e de noite é um grande frio. Então Jesus esteve num grande frio no deserto e esteve num grande calor no deserto. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Então a mesma dor que eu tenho no frio, ele teve no frio. O mesmo calor que eu sinto, ele também sentiu. E ele mesmo assim permaneceu no deserto. E por que você, em um frio qualquer, não pode vir à igreja? Será que o frio tem impedido a sua vida? Porque, pelo que eu saiba, se está frio no dia do trabalho, você vai para o trabalho. Porque se você faltar, você é demitido, né? E para a igreja? Por que com a igreja é diferente? Sendo que a igreja é maior que o seu trabalho. Porque o trabalho garante o seu salário. E a igreja garante a sua salvação. A igreja garante o céu, a sua morada celestial. Então você está pondo assim o seu salário da sua morada celestial? Muitos crentes não têm pensado nisso. Muitos crentes têm deixado isso de lado. Têm achado que alguém falar isso é bobo, não tem nada a ver. Mas só que, irmãos, os valores têm que ser vistos. A gente tem que ver que mais vale a nossa alma salva do que a nossa fama. Mais vale a nossa alma salva do que o dinheiro. Mais vale a nossa alma salva do que uma casa grande, do que uma casa luxuosa. Porque muitos procuram o luxo, mas Deus não está no luxo das pessoas de fora. Deus proveu o luxo? Deus proveu o luxo. Mas só que muitos aí fora têm conquistado o luxo com as mãos sujas. Como? Com o furto, se vendendo. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você saia para fora e venda o seu corpo.
conquistar o luxo, mas Deus tem o luxo dele aqui dentro. Muitas das vezes o luxo dele não vai ser uma casa grande, não vai ser um dinheiro, mas irmãos, presta atenção. Lá na linda cidade, as ruas serão do mesmo ouro que hoje são tão cobiçados. Aleluia! Os portões serão de cristais, ao qual são tão procurados. É Deus nos mostrando que o meu reino vale mais que o ouro, o meu reino vale mais que o diamante, o meu reino vale mais que o cristal. Então para de buscar o ouro e busca o meu reino. Para de buscar o cristal e busca o meu reino. Porque dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, irmãos, não confunda o comércio, o mundo aí fora, com as coisas de Deus. E nem coloque as coisas de fora acima das coisas de Deus. Tanto que isso foi um dos motivos de Deus escolher Davi. Porque Deus olhava entre todos os irmãos, entre todos os filhos de Jessé, e via que aquele que mais agradecia, aquele que era mais grato, aquele que colocava o reino do céu em primeiro lugar, era Davi. Porque Davi, quando matou o urso e o leão, ele não se engrandeceu, mas ele engrandeceu o nome de Deus. Irmãos, em todas as circunstâncias, engrandeça o nome de Deus. Porque é o nome de Deus que faz você estar vivo. É o nome de Deus que te dá condição de trabalhar. É o nome de Deus que te dá condição de andar. É o nome de Deus que te dá condição de ter saúde. Porque se hoje você está aqui, é porque Deus permitiu. Se hoje você está com saúde, é porque Deus permitiu. Quantos estão em um leito de hospital e queriam estar aqui? Então, irmão, seja grato a Deus por você estar aqui essa noite. Uma noite de frio, sim, uma noite de frio, mas seja grato. Davi era grato mesmo sendo um pastor de ovelhas, mas só que em um dia que não era normal para Davi, Davi é chamado pelos irmãos. Todos esperam Davi para se sentar à mesa, e Davi é ungido a rei. Creio eu que a cabeça de Davi deveria estar um pouco confusa, porque não era de normalidade aquilo acontecer. A normalidade era alguém por bondade levar uma marmita para ele, levar o que sobrou para ele. Mas hoje não. Hoje ele vai ser o primeiro a comer. Hoje ele vai ser o primeiro a pôr comida no prato. O que ficava com o resto, hoje vai ser o primeiro a pôr comida no prato. Porque com Deus é assim. Deus não quer saber a ordem cronológica. Deus não quer saber posição. Deus quer saber quem honra mais o nome dele. Deus quer saber quem é mais grato a ele. Será que você tem sido grato a Deus todos os dias? Às vezes o dia para você pode não ter sido um dos melhores, mas seja grato. Porque como diz um ditado aí fora, nada ruim que possa ficar pior. E isso não é por sorte, mas é a mão de Deus. É a mão de Deus que te guarda. É a mão de Deus que te guia. É a mão de Deus que te protege. Daniel estava na cova dos leões. Para muitos ele já estava morto, mas a mão de Deus foi quem protegeu Daniel. Os 3 jovens foram para a fornalha. Para o mundo, todos eles estavam mortos. Mas só que Deus entrou lá, protegeu eles e esteve com eles dentro da fornalha. Porque o nosso Deus, ele não abandona aquele que é justo. O nosso Deus não abandona aquele que é fiel. O nosso Deus não abandona aquele que obedece. Mas o nosso Deus, ele permanece sempre junto, protegendo, acolhendo, abraçando. Então, irmãos, se você está esquecido pela sociedade, você não está esquecido por Deus. Porque Deus não esquece. A própria Bíblia fala: pode uma mãe se esquecer de um filho, mas todavia eu não me esquecerei de ti. Ele não se esquece de você. Quanto menos ele não se esquece do teu chamado. Ele não se esquece da promessa que ele fez desde o ventre da tua mãe. Porque, irmãos, Davi poderia ter uma promessa e poderia saber dessa promessa, mas só que Davi nunca apressou Deus. Davi nunca reclamou com Deus pela sua posição, porque ele sabia que tinha um plano por trás daquilo. Tem um plano. Deus tem um plano, e o plano de Deus é perfeito. Em todas as circunstâncias, o plano de Deus é perfeito.
Às vezes no plano de Deus você vai passar pelo deserto. Às vezes pelo plano de Deus você vai ficar sozinho no pasto. Mas é o plano de Deus. Porque o mesmo plano de Deus que Ele tem para a sua vida, também teve um plano de colocar o próprio Filho dele, a qual não tinha nenhum pecado, na cruz do Calvário, para que Ele morresse pela minha e pela sua vida. Isso é um plano perfeito. Isso é um plano perfeito. Dar o seu próprio Filho. Isso foi um plano perfeito. Muitos podem não enxergar o plano perfeito nisso. Podem olhar e falar: quem é louco de dar o próprio filho por uma multidão? Quem é louco de dar um filho para que o pecado do próximo seja perdoado? Só alguém que tem amor ao próximo. Só alguém que possa se compadecer pela dor do próximo. Esse era Jesus de Nazaré. Jesus perdeu João Batista. Jesus perde João Batista. Jesus está triste, mas Jesus vai pregar. Jesus está triste, mas Ele não para chorar. Ele não para ficar de canto, mas Ele vai e prega, porque há uma multidão esperando. Jesus fala, Jesus olha e fala: ei, discípulos, eu não tenho tempo para ficar chorando, porque eu não vim aqui para essa terra atrás de quem é bom, mas eu vim nessa terra para aqueles que são necessitados. Eu vim para essa terra para aqueles que precisam ser perdoados. Ele veio para essa terra para mim e para você, que somos falhos, somos pecadores. Ele morreu na cruz do Calvário, não para aquele que é santo, mas para aquele que a todo dia tenta ser santo. Então, irmãos, Davi ali, ele é chamado, ele é esperado, e ele é ungido. Ali, muitos não poderiam entender. Os filhos de Jessé e Jessé poderiam até olhar meio estranho e falar: ué, o pastor de ovelhas vai ser rei? O pastor de ovelhas, que não tem nem estrutura para ser guerreiro, ele vai ser rei? Será que ele vai conseguir administrar o reinado? E aí eles começaram a pôr dúvidas em Davi. Mas só que podem pôr dúvidas em você, mas quem te chamou não tem dúvida. Quem te chamou confia em você. Quem chamou você, ele sabe da sua capacidade. Quem chamou você, ele sabe do que você pode fazer. E o que você não pode, ele vai te capacitar. Ele vai fazer por você, porque ele não é o Deus do possível, mas ele é o Deus do impossível. Ele faz aquilo que muitos não enxergam. Ele faz aquilo que muitos não veem a possibilidade de acontecer, porque ele é o Deus do impossível. E o Deus do impossível pode fazer grandes coisas por mim e por você. Muitos podem não enxergar, muitos podem não botar potencial em mim e você, mas se for o Deus do impossível que te chamou, ei, somente creia, somente creia no Deus do impossível. Então, mesmo com irmãos, pai olhando com cara torta, Davi é ungido. Porque se o irmão não aceita o teu chamado, isso não vai impedir de você ser usado. Não é porque o irmão não confia em você que isso vai fazer com que você não seja usado. Então, irmãos, para de dar voz para quem não merece. Para de dar voz para aquele que não dita a sua vida. Mas comece a escutar aquele que sabe o seu futuro, aquele que conhece o seu passado, aquele que contempla o seu presente. Comece a dar voz a ele, porque ele vai te guiar. E ele não te guia por caminhos ruins, mas te guia por bons caminhos. Porque bem-aventurado é aquele que segue os caminhos do Senhor. Bem-aventurado é aquele que confia nas palavras que saem da boca do Senhor. Então confia, descanse, que Ele há de fazer o possível e o impossível para a sua vida. Mas só que, irmãos, há um fato curioso. Davi é ungido. Só que no outro dia acontece uma curiosidade, e que muitos pregadores deixam de relatar. Por um exemplo, Davi é ungido na quarta-feira, mas, presbítero, na quinta-feira ele é rei? Ele não é rei na quinta-feira, ele não é rei na sexta-feira, mas na quinta-feira ele volta para o pasto. Como assim? Alguém com chamado de rei está indo para o pasto. Alguém com chamado de rei está indo pastorear ovelhas. Ele foi ungido, ele foi chamado.
ele foi escolhido, mas só que ele volta para o pasto. Por quê? Porque é plano de Deus. Às vezes não é porque hoje você recebeu uma profecia que você vai ser um grande cantor, que vai abalar as estruturas, que vai viajar por todo lugar, que amanhã você já está recebendo ligação. Mas não, é um processo. E para toda promessa ser cumprida, há um processo. Davi foi escolhido, chamado, recebeu a sua promessa, só que ainda havia um processo. E qual é o processo? O processo de perseguição. O escolhido de Deus sendo perseguido. Às vezes você pode se deparar, mas Deus, eu estou sendo perseguido. Onde eu paro tem alguém me oprimindo. Será que eu fui escolhido? Você foi escolhido, mas você está passando pelo processo. Não queira pular processos. Sara, esposa de Abraão, quis pular o processo para a espera do filho da promessa. Ali, ela oferece a sua serva para que Abraão deitasse com ela e ele pudesse ter um filho com ela. Mas quando o filho é gerado, Sara se arrepende. E Sara manda que Abraão faça com que a serva e o filho vão embora. Ali então foi Deus mostrando: eu falei, espera o processo. Não soube esperar o processo e agora houve arrependimento. Então, irmãos, não queira fazer antes de Deus, para que você não tenha arrependimento futuro. Mas espera a promessa. Vai suportando o processo, porque Ele não abandona um filho seu no processo. O processo é árduo, o processo é duro, mas Ele está com você. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas só que você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Isso é para nos mostrar que mesmo você estando no processo, a mão de Deus ainda te guarda, a mão de Deus ainda te guia, a mão de Deus ainda te protege. Muitos podem olhar, mas Deus, olha o que Ele está passando e o Senhor ainda está com Ele. Sim, foi eu quem chamei, é eu que estou permitindo o processo, para que quando haja a promessa, Ele possa glorificar e exaltar o meu santo nome. Porque, irmãos, o processo nada mais é um motivo para você vir à frente e testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando você está passando pelo processo, lembre-se disso, você está gerando testemunho. Quando você passa pelo processo, você está gerando testemunho. Levanta sua mão. Hoje você está passando por processo, mas é para conseguir testemunho. Deus está gerando testemunho no meio da igreja dele. Pode abaixar sua mão. Deus ali estava gerando testemunhos na vida de Davi. Deus ali estava gerando um processo para que houvesse testemunho. Porque, irmãos, se na quarta-feira ele é ungido a rei e na quinta-feira ele vai para o trono, que glória que ele daria ao Senhor? Pouco. Ele sentaria no trono e falaria: eu tenho capacidade, eu fui escolhido. Mesmo eu estando esquecido, eu fui escolhido, porque eu sou bom, eu sou o melhor que tem. Mas ele teve de passar pelo processo, para que no processo ele pudesse ver: não é eu que sou bom, é Deus que é bom. Não é eu que tenho capacidade, mas é Deus que me capacita a cada dia. Irmão, não é eu nem você que somos bons, mas é Deus que nos capacita a cada dia. Peço que a igreja se coloque sobre vossos pés.